Olá, estimados amigos paroquianos, um bom dia, um bom amanhecer neste sábado. Hoje nós celebramos com toda a igreja a Cátedra do Apóstolo São Pedro. Meus queridos, Jesus no Evangelho, nós vimos no Evangelho de quinta-feira, de São Marcos, a mesma pergunta. Jesus fala aos discípulos: quem dizeis que eu sou? E São Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus. Respondendo, diz: não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta meditação, o Padre já fez na quinta-feira, mas hoje falando sobre a Cátedra de São Pedro, essa festa da igreja neste sábado. Primeiramente, a Cátedra é a cadeira fixa do bispo, posta na igreja da sua diocese, Nós temos nossa catedral, que está sendo reformada, em vista dos 100 anos. Aí vem o nome da cátedra. Ela constitui a autoridade do bispo, em particular, ao seu magistério, em conjunto com os ensinamentos dos evangelhos, enquanto sucessor dos apóstolos, chamado a conservar e transmitir para a comunidade a ele confiada na diocese. Então, a palavra do bispo é transmitida, ou seja, a força da palavra, ou seja, do evangelho de Deus, os ensinamentos, enquanto sucessor dos apóstolos. Por isso, não dá para entender como alguns cristãos criticam tanto a Igreja Católica, acusando tanto de enfatizar o magistério, a tradição, sendo que só a Bíblia é que conta. Eu espero que esses irmãos nem comemorem aniversário em suas igrejas, porque se não existe história, não existe tradição, não existe nada. Acho que é importante a gente saber isso. Por isso, precisamos fundamentar a nossa fé, a nossa história, ou seja, a nossa fé é fundada em Pedro, o primeiro Papa, Pedro. Por isso eu digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós temos a tradição, temos o magistério, temos a palavra de Deus, ou seja, que é transmitida tanto oral como escrita, para que nós hoje possamos o quê? Anunciar o Evangelho de Jesus, nosso chamado. Por isso que nós temos que valorizar a história, o magistério da igreja, entender a igreja, conhecer a igreja, para depois nós falarmos da igreja. Senão a gente fala muita besteira por aí. E a igreja passou por essa realidade do magistério, da tradição, por isso que nós recebemos o Evangelho de forma integral hoje. Se a gente não fosse o magistério, toda a tradição, toda a história, todo o trabalho que a igreja teve nesses longos anos e séculos, para que nós hoje tenhamos o quê? A graça de experimentar, de ler, de ter em mãos a palavra de Deus, os ensinamentos da fé apostólica. Tanto é que no nosso batismo, ou seja, o padre pergunta aos padrinhos, aos pais, vocês querem batizar na fé da igreja que acabamos de professar? É a fé da igreja que nós professamos, E hoje, celebrando a Cátedra de Pedro, que é esta sede, ele é pastor e mestre, ele obedece o Senhor e coloca-se como pastor do rebanho, É importante isso. Sabemos que a primeira cátedra foi Pedro. Foi o cenáculo, o lugar onde Pedro recebeu o dom do Espírito Santo, juntamente com Maria, mãe de Jesus, e os apóstolos, e cresceram no conhecimento de Jesus Cristo. Depois, ele passou por uma cidade chamada Antioquia, e hoje atual na Turquia, e foi ali que, naquela cidade, os seus discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez com o nome de cristãos. E nessa cidade, onde foram batizados com o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro assumiu também o seu papel, ali, ou seja, ali nós precisamos entender o grande chamado de Pedro, a nossa vida, a nossa história, o nosso ser, como cristãos. E de Jerusalém, de Antioquia, da Cátedra de Pedro que se destacou, hoje deslocou-se para Roma, o lugar se tornou um sino de expressão. Quer dizer o que? Para o mundo, a mensagem, ou seja, do Evangelho de Cristo, que a igreja depositária não está limitada, mas ecoa para 4 cantos da terra, ecoa para o mundo, da Cátedra de Pedro. Por isso que nós temos essa graça. Precisamos hoje celebrar a Cátedra de Pedro com alegria. Como é lindo ser cristão, como é lindo ser católico, e que maravilha é para nós viver a nossa fé. E a igreja vai viver até a volta do seu Senhor e Mestre. Então, conheçamos a história, conheçamos a importância da história. Isso faz parte da nossa vida como cristão. E que nós consigamos rezar, por Pedro, pelos nossos sucessores, o Papa Francisco, embora nós tenhamos ele agora meio enfermo, ou colocamos as nossas orações, união e oração, a oração da igreja, que
que está ali, que acompanha, que rege, que governa, que transforma, que motiva a nossa unidade, né? E enquanto nós rezamos, seja a força da oração, né? Deus quis isso, né? Por isso que é bíblico, né? Já espelho sobre esta pedra construir a minha igreja. A força da palavra, a tradição, os ensinamentos da fé apostólica nascem dessa experiência, dessa autoridade do próprio Jesus. Por isso que nós temos que amar a igreja. Porém, não se ama o que não se conhece. Convido você, como cristão católico, a se comprometer a buscar os ensinamentos, buscar a fé, uma verdadeira fé enraizada e transformada na experiência. A fé transmitida, oral, ou seja, o magistério da igreja, os ensinamentos da igreja, os documentos da igreja. Quanta riqueza nós temos como cristãos. E às vezes a gente fica o quê? Fica preso a certos videozinhos aí que estão no YouTube falando besteira. Tem quantos livros, quanta doutrina, quanta história para a gente correr atrás. Então, que nós consigamos, além de rezar hoje pelo Papa, né, pela Cátedra de Pedro, vamos rezar também para que a nossa conversão do coração seja essa, para que nós consigamos o quê? Conhecer a nossa fé, viver a nossa fé, com verdade. Né? Chega de cristão molenga, temos que viver com verdade, com testemunho. Né? Conhecer a fé que nós pregamos e que nós ensinamos, aquela que nós professamos a cada domingo na Eucaristia. Um bom dia, que Deus abençoe você.